E a gente fez uma provocação pro Dr. Sérgio Diefenbach. Na verdade, foi uma provocação que chegou pra gente aqui na rádio. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas chegou pra gente no nosso WhatsApp aqui, sugestão para falar sobre uma pauta, e tá muito em alta agora, chegou não faz muito tempo, que é a viagem de menores de idade desacompanhados dos seus responsáveis. E a gente sabe, quem tem criança, né, ou daqui a pouco você que é adolescente, já tentou fazer uma viagem ali, não, mas só um pouquinho, tu não tem a idade ainda, tu tem que ter algum responsável, tem que ter a documentação. Então, o doutor Sérgio, que atua muito nessa área aqui da vara da infância e da juventude, é uma pessoa que tem conhecimento para falar sobre isso, o que pode, o que não pode, os riscos, o que acontece que não deveria acontecer também. Bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor Sérgio Diefenbach. Bem-vindo e um bom ano. A gente não se falou ainda no ar aqui na Rádio Independente. Bom dia. Exatamente. Bom dia a todos vocês aqui, a todos os ouvintes, amigos da Rádio Independente. Sim, interessante esse tema das viagens com crianças e adolescentes, até porque muitas vezes os pais se empenham organizando para onde vai, com quem vai, qual é a tia, qual é o avô, qual é a cidade, e vai passar para cá, e terminam esquecendo de fazer essas observações e se dão conta disso num momento, ou à noite ou no final de semana, e saem à procura de como resolver a situação, e muitas vezes não conseguem. Há vários casos de crianças e adolescentes que param na porta de um ônibus e não podem entrar. Eles são impedidos de fazer o início da viagem porque eles não estão com a documentação completa. Então, é um tema que ele é histórico, ele acontece em todos os países, cada um tem uma regra, às vezes elas são mais restritivas, às vezes são mais ampliadas. Aqui no Brasil também já tivemos regras mais restritivas, depois menos restritivas, e agora está numa situação relativamente intermediária. É um emaranhado de informações que, obviamente, que eu vou tentar traduzir aqui para os nossos ouvintes. Mas é importante dizer que essa matéria ela vem regulada na lei e no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 83 e 84, que ficaram muito poucos e geraram confusão. A partir disso, o Conselho Nacional de Justiça emitiu mais duas resoluções, a Resolução 131 e depois a Resolução 235, estabelecendo mais detalhes destas regras de como crianças e adolescentes podem viajar dentro do país e para fora do país. Então, eu queria começar observando que são regras distintas quando nós estamos tratando de uma viagem dentro do Brasil ou quando é uma viagem para fora do Brasil. E tem diferença dentro do estado também? Ou não? Não. Brasil, se eu vou para o Acre, se eu vou para Capão da Canoa, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Uma única diferença que a lei traz é quando fala nas comarcas contíguas. O que é isso, comarca contígua? São aquelas cidades próximas, de Lajeado a Estrela, de Lajeado a Arroio do Meio, Lajeado a Venâncio. São cidades próximas. Nestes casos, a lei diz ela não se importa com a autorização. Então, ela traz algumas exceções. Tirando isso, todos caem na mesma regra. Então, por exemplo, na viagem nacional, dentro do país, a lei trata igual a criança de 0 até o adolescente de 16 anos. De 0 a 16 anos, dentro do país, para uma criança ou adolescente até os 16 anos viajar desacompanhado dos pais, ele precisará de uma autorização escrita por um dos pais para aquela viagem. E esta autorização ela tem que ter firma reconhecida. O que é a firma reconhecida? É a assinatura autenticada por um tabelião dizendo que aquela pessoa que assinou é o próprio pai ou a própria mãe. E aí, às vezes, as pessoas se atrapalham no final de semana, no horário noturno. Eu faço autorização, chega na hora do embarque, diz, essa assinatura aqui, eu não sei se é do senhor ou se não é, e não está autenticada. Então, a primeira dica, cautela e antecedência. Isso é fácil da gente orientar, o difícil é fazer, né? Mas cautela e antecedência é fazer a análise, buscar a informação para o local que vai, buscar o documento e tranquilizar isso. Então vejam bem, na viagem nacional, de 0 a 16 anos, tendo a autorização escrita de um dos pais, a criança ou o adolescente pode viajar sozinha. Se a viagem for internacional, aí até os 18 anos, ela vai precisar da autorização dos dois pais. Não basta um autorizar. Precisa da autorização escrita com firma reconhecida dos dois pais. Nestes casos que têm surgido alguns conflitos quando os pais estão longe, os pais não estão perto, os pais não se conversam, um não encontra o outro nem sabe onde é que está o pai. O que é que você faz nesses casos?
Aí é uma hipótese do que se chama de suprimento judicial dessa autorização. A pessoa tem que procurar o judiciário, seja por advogado ou até no próprio balcão, mas nesse caso precisaria ser por defensoria ou por advogado, porque há um possível litígio entre pai e mãe. E vejam bem, a gente parte de uma hipótese tranquila. Eu preciso viajar aqui, mas o pai está lá em São Borja, não consegue assinar. É uma situação tranquila. Sim, pode ser. Mas também pode ser uma hipótese de fuga de um pai com um filho. Nesses períodos de férias e ano novo, guarda, visita, é confuso. Uma viagem para fora do país, sem que o outro pai concorde, e pode gerar um problema muito grave. Por isso se exige a concordância dos dois. Se eu não tenho a concordância de um e vou até a justiça pedir esse suprimento, o que é que o Poder Judiciário vai fazer? Eu preciso saber onde é que está o outro e preciso ouvir o outro. E quando não tem o pai ou a mãe? Ou não tem os dois, na verdade? Quando ele não tem, é o responsável. Aí ele tem um tutor. Né? Legalmente ele vai ter que ter um tutor, ou a guarda ou a tutela. E esse faz a função do pai. Tranquilamente. Ainda tem as hipóteses em que, quando a criança ou adolescente faz o passaporte, é possível que lá, já no momento de fazer o passaporte, o pai e a mãe possam já pré-autorizar aquela criança, aquele adolescente a viajar só com um ou só com outro, ou até mesmo desacompanhado. Quando isso já consta no passaporte, não há necessidade dessa nova autorização. Também tem a hipótese de, agora voltando à viagem nacional, dentro do país. Eu estou viajando só com um pai ou só com uma mãe. Está tudo tranquilo. Viagem para fora do país. Eu vou com o meu pai ou com a minha mãe. Eu preciso da autorização do outro. Senão eu não passo a fronteira. Ainda nas viagens dentro do país, se eu estou acompanhado de um avô, de um irmão mais velho ou de um tio, comprovado isso documentalmente, essa relação de parentesco, também há uma autorização. Então vejam que é uma série de hipóteses diferentes que induzem a que os pais tenham um pouquinho de antecedência para planejar isso. E buscar o cartório, verificar a situação. Sempre se é uma companhia aérea, verifiquem com a própria companhia. Eu costumo brincar com as pessoas assim, ó, é que nem juiz de futebol. Durante a partida, Ricardo, quem manda é o juiz de futebol. Depois tu vai discutir lá adiante. Numa viagem, quem vai mandar na história é o que está recebendo o passageiro dentro da aeronave. E a questão de carro particular também teria que ter? Carro particular não se enquadra nesse transporte aqui. Se a polícia parar ali e não tiver uma autorização? Ela pode desconfiar, a polícia pode desconfiar, pode buscar outras orientações, mas não está nesta regra aqui, que ela é destinada ao transporte público e hotéis. Eu não sei se é a situação aqui da Ita Freitas, que manda um recado assim, ó. Vou levar meu neto de 1 ano e 5 meses para Torres. Qual providências devo tomar? Ita Freitas, que manda um recado aqui pra gente. Nenhuma, porque ela é ascendente e ela está dentro do país. É uma viagem nacional que ela está acompanhada. É a regra que eu disse, se ele está acompanhado de um avô, de um tio, de um irmão maior de idade... Madrinha também conta? Madrinho não. É ascendente ou colateral. Tá? Então, esses parentescos tem que ser para cima ou para o lado. E o padrinho e madrinha não são esses parentes. Então, tio e tia, sim. Tio e tia, sim. Então, a avó pode perfeitamente viajar com o neto dentro do país. Para sair do país, não. Ela precisa da autorização dos dois pais. Você falou a questão de hotel. Me lembro que quando a minha filha tinha 1 ano e pouco, a gente chegou num hotel e a gente já tinha carteira de identidade, mas aí o hotel começou a pedir, tinha mais exigências, eu não vou me recordar, acho que era certidão de nascimento, tinha que ter alguma coisa assim. Também tem essa questão, né, de hotéis. E nós éramos os pais, estava ali os nomes, tudo certinho, mas nós até ficamos. E aí nas próximas a gente começou a se preparar um pouquinho melhor. A gente não tinha conhecimento disso. E aí volta naquilo que eu estava dizendo. Nada impede também que a companhia aérea ou que a empresa de hotel ou a companhia de ônibus faça a sua interpretação sobre essas regras. Então, às vezes, essas companhias podem ter alguma interpretação equivocada ou mais ampliada destas regras e na hora do embarque não adianta tu bate boca. É ele que decidiu, tu não vai entrar. Pode buscar um dano moral depois. Então, um conselho que se sugere sempre, se já é companhia aérea, verifique as regras da própria companhia. Elas devem refletir isso que está na lei. Se não refletirem, é bom buscar esse ajuste. Nos aeroportos existem plantões do Poder Judiciário, da Justiça da Infância, que podem ajudar a resolver isso. Nem sempre estão funcionando. Nas empresas rodoviárias isso não existe. Então, no final de semana, a situação fica de muito difícil solução. Tá certo.
Fora essa questão, alguma outra pauta aí? Eu sei que o doutor Sérgio sempre está muito envolvido ainda com a questão da reconstrução aqui no Vale, né? Tem mudanças de prefeitos, prefeitas aqui na região também que certamente implica em algumas consequências. Não de começar do zero, mas tem que explicar algumas coisas, algumas pessoas que sabiam do processo também é o assunto que a gente pode até ampliar, mas deve ter alguma coisa nesse sentido, né, doutor? Sim, Ricardo. Eu só quero retomar ainda que eu esqueci de referir nessas questões. Essa autorização para a viagem que os pais podem e devem assinar, ela atualmente ela pode ser feita em modo eletrônico também, através de um portal com assinatura digital, entrar num site que é do e-notarial, ou seja, é um conjunto de tabelionatos que fazem isso virtualmente. Eles fazem, inclusive, uma entrevista, uma videoconferência com a pessoa que ela pode fazer essa sua autorização de viagem de modo virtual, sem precisar ir até o cartório ou localizar um cartório. Então, fechado esse parênteses, sim, como eu havia dito na semana passada, e ainda hoje de manhã estive em conversa com um engenheiro que trata muito dessas questões, nós estamos num compasso de espera e de respeito do tempo dos novos prefeitos, de reenquadrar as suas equipes, de entenderem a sistemática do que tinha, o que pretendem adiante, e nós precisaremos retomar vários diálogos regionais. Eu percebi que no momento está havendo uma tônica forte na questão dos pedágios, de novo, me parece, que estão voltando a discutir. A AMAT e a VAT estão com eleições, então tem que esperar baixar um pouquinho essa poeira ou baixar a água turva e nós sentaremos novamente com cada município para estabelecer o que falta e o que será feito. O ano de 2025, na nossa expectativa, será um ano de muito esclarecimento e consolidação daquilo que se iniciou no ano de 2024, especialmente no que diz respeito a projetos e investimentos habitacionais.